Uma das formas de ajuste da máquina de costura é a pressão do pé calcador. Nem toda máquina tem, mas se a sua tiver, é bom saber como usar. Vem que eu te mostro. Em algumas máquinas, incluindo a Overlock, a Ultralock, que é a doméstica, e as máquinas retas industriais, elas possuem um botão aqui, na mesma direção do pé calcador, aqui na parte de cima. Esse botão é o botão de pressão do pé calcador. Se você girar no sentido horário, você vai fazer mais pressão. E se girar no sentido anti-horário, menos pressão. Já nas máquinas domésticas, a posição desse botão e o formato dele pode variar. Algumas são aqui em cima, outras do lado, como essa, e outras ficam por dentro, nessa barra que conecta ao pé calcador. Esse botão oferece vários níveis de ajuste e cada um deles é adequado para um tipo especial de trabalho. Para as costuras em geral, nessa minha máquina, ele deve ficar na posição 3. Ele vai até o 7, ou seja, uma posição intermediária. Quanto mais pesado for o tecido, maior vai ser o número da pressão. Então, o número 7 seria ideal para tecidos mais grossos, como, por exemplo, tecidos de inverno, a lã, o fleece. Para um tecido médio, como a saja, o brim, o jeans, o ideal é que seja utilizado uma pressão média, aqui oscilando entre o 3 e o 5. A pressão ideal para esses tecidos mais volumosos é entre o 6 e o 7. Já para tecidos fininhos, como a seda, a viscose, todo tecido que for muito leve, o ideal é que ele seja abaixo da pressão comum do pé calcador, ou seja, na minha máquina seria entre o 2 e o 1. A pressão mínima também é ideal para fazer cerzidos e para fazer bordados, tanto quanto para fazer o quilting. Ou seja, se você estiver fazendo uma telacê na sua peça e a sua máquina oferecer a opção de alterar a pressão do pé calcador, o ideal é que ela esteja no mínimo. Agora eu vou fazer aqui alguns testes para a gente entender melhor. Esse é um tecido bem leve, que vai exigir tanto uma agulha fina quanto uma pressão baixa e vai exigir também uma tensão da linha, que isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Já essa é uma saja, que é um tecido de peso médio e que vai exigir uma linha mais grossa, entre a 14 e a 16. Vai exigir uma pressão do pé calcador média e uma tensão também própria para a quantidade de camadas que você vai costurar. Esse é um tecido pesado de inverno, uma lã, que vai exigir tanto a linha mais grossa como a pressão do pé calcador maior e vai ter também a sua própria tensão. Se a sua máquina oferece o ajuste da pressão do calcador e o tecido, por exemplo, não estiver avançando corretamente, se estiver difícil de guiar, ou se a costura estiver ficando irregular, pode ser que precise você ajustar corretamente a pressão. Vou fazer aqui agora uma demonstração. Eu peguei aqui um retalho de um tecido cetim, que é um tecido relativamente leve, e um neoprene, que é um tecido bem altinho. Ele vai ser o nosso tecido pesado. Essa minha máquina ela oferece o ajuste desde da pressão mais baixa, que é para fazer quilt, que tem esse símbolo, mas não quer dizer que todas as máquinas tenham esse mesmo ajuste, só estou mostrando um exemplo. E vai aumentando a pressão do número 1. Esse 5,5 aqui é a tensão média, que é a tensão que serviria para a maioria dos tecidos. E a pressão mais alta é a pressão 9. Então, teoricamente, para costurar o neoprene, eu teria que usar uma pressão alta, acima desse ponto médio de 5,5. O número ideal, a gente só sabe fazendo o teste. Eu vou começar aqui com o número 7 para ver qual é o resultado. Vou costurar com tecido duplo, que é normalmente como a gente costura. Eu posso ver que a costura ficou uniforme, embora ela esteja muito funda aqui, porque aqui já é outro tipo de ajuste que eu vou mostrar em outro vídeo. Os pontos estão do mesmo tamanho, ela correu reta. Vou testar agora com o número 8, 8,5. E para mim ficou ainda melhor. Por isso é sempre bom fazer um teste em um retalho antes de começar a costurar a peça, que aí garante mais que você vai ter ajustado a máquina corretamente. Agora deixa eu colocar uma pressão bem longe do que seria a ideal, 2,5. Ainda continuo com um ponto relativamente uniforme, só teve alguma falhinha aqui, mas ficou um pouco mais difícil de guiar. E com a tensão mais baixa ainda, próximo ao zero.
E aqui você já vê que houve a falha de alguns pontos. Primeiro que a linha não tá mais tão retinha como estava antes, depois que tem uns pontos maiores do que os outros. Mas pode ficar ainda pior. Antes de gravar o vídeo, eu fiz esse teste e ele pulou muito o ponto. Essa com a pressão alta e esse aqui foi com a pressão baixa. Agora eu vou fazer o teste com o cetim. Eu estou ajustando o número da pressão, sempre deixando o calcador levantado. Não sei se é realmente imprescindível, mas eu acho que sempre que a gente vai ajustar tanto a pressão quanto a tensão da linha, é bom que o calcador esteja levantado. Agora com a pressão mínima, dá pra ver que o tecido está bem solto aqui. Isso já é um indicativo de que não está com a pressão correta. Tá correndo muito difícil o tecido. E olha o resultado. A costura ficou bem torta, porque eu tive que guiar o tecido eu mesma, sem a ajuda do transporte da máquina. Ela estava muito solta. E o tamanho do ponto mudou muito de um para o outro. Agora vamos colocar na pressão ideal. Aqui estou usando a pressão média de 5,5. Ficou muito boa também. Claro que existem aqui outros ajustes que a gente pode fazer. Por exemplo, a agulha que eu estou usando não é a agulha ideal para costurar do cetim. Ela é uma agulha mais grossa. Isso faz formar essas deformações aqui no tecido. Então aqui com a pressão 0, com a pressão 1, com a pressão 5,5 e com a pressão 9. Fora isso, existe a tensão da linha. E todos esses ajustes eu vou mostrar para vocês em outros vídeos aqui do canal. Então aproveite, se você ainda não é inscrito, para se inscrever aqui, para não perder nenhum vídeo dessa série do canal, que vai te ajudar a regular melhor a sua máquina. Boas costuras e até a próxima!